Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, posso pedir, pode sentar? Pessoal, tu quer deixar aí? Vai. Antes de sentar, olha para o irmão que está do teu lado e diga shalom, meu irmão. Fala com o do outro lado também e diga shalom. Gente, eu quero apresentar para quem não conhece, Fernando. A gente chama ele carinhosamente Fernando Fefo. E não sei se você sabe, mas Fernando é daqui de Arco Verde. Há muitos anos ele saiu daqui da cidade de Arco Verde. Hoje é um homem casado com a senhora Sandra, que não está aqui, mas deve estar assistindo, né? Acredito que sim. Mas foi um rapaz que tomou uma decisão na vida lá atrás, e eu sei disso porque eu acompanhei isso, eu tive o privilégio de estar junto dele nesse momento, e hoje eu posso dizer de peito aberto, testemunho isso por muitos lugares, né, que ele é um grande testemunho vivo, um grande homem de Deus, você sabe disso, né? Eu acredito muito em você, confio muito em você, e é um orgulho para mim ver você aqui dando aula no Rema, e aqui ministrando novamente. Fico muito feliz por isso, viu? Estamos juntos e misturados, me arrocha o nó. Isso é coisa que se faça. Oh, aleluia. Eita, cadê os alunos? Alunos do Rema. Eita. Espera aí. Agora suei. Meu Deus. Eu sabia que ia ser diferente. E tem 10 anos que eu espero por esse momento. Eu só ia falar isso no final. Mas é porque o pastor me quebrou no meio. Obrigado, gente. Eu queria só alguém fazendo alguns barulhos aí atrás. Antigamente era Heraldinho, o meu preferido. Mas tem um irmão hoje. Heraldinho, muito, muito, muito bom te ver novamente. Viu? Eita, Felipe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Laís também. Laís, muito bom ver você grande como eu estou vendo você grande. Quinta-feira eu saí daqui. A gente saiu comentando assim da grandeza de como você cresceu. Eu fico feliz por isso, viu? Porque foi eu que profetizei lá atrás. Verdade. É grande. Eu agora já nem sei como começar. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Há 10 anos atrás, esse homem me despedia, fazendo um evento. Ele apostou em mim. Sabe quando você é um improvável, se vê como improvável, e de repente alguém vem e acredita em você. Sabe quando você está lá embaixo, e alguém vai lá, estende a mão, te coloca no lugar que você é para estar. E eu disse a ele quando eu saí daqui: pastor, por onde eu passar, o seu nome vai junto. Eu vou honrar a sua vida e a vida de Elisângela, por onde eu passar. E eu carrego a vida, o nome desses dois, desse homem e dessa mulher de Deus. Por onde eu passo, quando eu tenho uma oportunidade de falar sobre amor, de falar sobre gratidão, que é o tema que eu escolhi para hoje, sobre honra, sobre fidelidade, eu falo sobre eles. Porque para mim eles têm essa
Essa é a cara deles. E eu fico assim, muito honrado de ouvir isso. Meu Deus, eu passei 10 anos para ouvir isso novamente. Vale a pena andar direito. Vale a pena fazer o certo. Vale a pena se dobrar diante do Senhor. E tá assim, ó. Eu tô com o olho no foco. Qual é o meu foco? Qual é o meu foco? Meu foco é Cristo. O nosso foco precisa ser Cristo. O nosso foco precisa ser o céu. E nós precisamos viver aqui. Eu estou tremendo. Isso é muito bom. Temer e tremer. E o nosso foco, ele precisa ser sempre esse: andar em conformidade com a palavra, entendendo que aqueles que têm o favor de Deus precisam andar como fiéis a Ele. Fiéis a Ele. Ei, queridos, cada um de nós tem sua história. Eles sabem a minha história. Eles sabem a minha história. Arco Verde sabe da minha história. Mas eu decidi mudar. E eu decidi permitir que Deus refizesse a minha história. Tem uma música que fala sobre isso. Se fosse Laís, ela já estava cantando a parte da música que fala sobre isso. Mas tem uma música que fala sobre isso. E eu lembro quando eu me converti, em novembro, 6 de novembro de 94. Eu lembro que eu voltei para Arco Verde. Eu me converti em Campina Grande. Eu morava lá nessa época. E quando eu cheguei aqui, eu fui numa igreja e era noite de ceia. Mas eu era tão sujo, a minha história era tão suja, era tão feia, que eu não podia falar nada, de dizer me aceite. E eu lembro que era noite de ceia, e alguém passou e me deu a ceia. Eu lembro que eu estava segurando, e veio uma outra pessoa e tirou a ceia da minha mão. E eu olhei assim, imediatamente eu entendi. E eu fui na pessoa e disse: eu agora sou crente. Ei, imediatamente tudo se refez. E a minha vida aqui começou a ter um novo rumo. Começou a ter uma nova direção. Cheio de grugulho. Cheio de coisa para tratar. Às vezes doía e às vezes não. Às vezes eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. Mas o mais importante era continuar em Deus. Continuar em Deus. Tem muita gente que quer o favor de Deus, mas fica tentando se esconder. Deus quer ajudar, Deus quer fazer alguma coisa, mas o camarada está correndo na direção contrária.
correndo, fugindo. E Deus diz essa noite: ei, o meu favor, ele não persegue, ele acompanha aquele que é fiel. Ele está pronto para servir, para alcançar. E quando nós andamos pelo caminho certo, as coisas começam a acontecer. Queridos, eu tenho andado por muitas escolas, muitas, nestes 10 anos. E nesse último ano, meu Deus, eu tenho conversado com o Senhor desde o primeiro semestre. Digo, meu Deus, Senhor, que maravilha, que coisa tão linda. Tenho voltado a lugares, porque as pessoas têm pedido para eu voltar. Sabe por que você entrar numa casa e você sair daquela casa e a pessoa dizer que eu quero que você volte? E dizer, ó, manda ele de volta, traz ele de volta. Isso é honra, queridos. Meu Deus! E eu fechei o ano, estou fechando o ano do Rema, em algo que eu nem mais imaginava para esse ano. Eita, Felipe. Eita. Em algo que eu nem imaginava para esse ano, ensinando em Arco Verde, na escola onde eles foram que me enviaram. Yes! 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 Sofra, cão! Sofra, cão! Você tem ideia de quantas vezes eu desejei estar aqui? Não tem. E eu assistia lá pelo computador, assistindo na televisão lá de casa, as pessoas ministrando aqui. Eu disse, meu Deus, como vai ser o dia que eu tiver a oportunidade? Eita, tem que ser rápido. Que eu tiver a oportunidade de ministrar em Arco Verde. E cá estou eu. Ei, querido, sabe de uma coisa? Quando a gente é fiel, Deus honra. A fidelidade abre caminhos. Seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu pastor, seja fiel àquilo que Deus colocou no seu coração. Prossiga. Quando Deus falou comigo em 2014, janeiro de janeiro de 2014, que minha vida iria mudar, que havia transformações, tudo estava muito bem. Eu era o pregador dos domingos de manhã, do culto do Espírito, o culto profético. Eu era o profeta da casa. E eu dizia, Senhor, como assim? Podia ser no momento que as coisas não estivessem dando certo. Não, foi no momento que as coisas estavam dando certo. E sabe quando é que as coisas dão certo? Quando eu me submeti a eles. Às vezes a gente quer que as coisas deem certo na vida da gente, mas a gente não quer se submeter. Anotei uma frase aqui, porque eu não estou encontrando agora. Porque mudou tudo. Mas Andrew Harrison diz que quem é fiel no anonimato, Deus promove em público. Nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós precisamos ser fiéis à nossa liderança. Você está vendo que eu já estou entrando em submissão de novo? Nos submeter. Eliette, não tem como, Eliette. A gente quer pregar uma coisa, mas a gente fala tanto de submissão, de autoridade. A gente fala tanto que a gente volta para o mesmo canto. Igreja, eu olho daqui, eu conheço 10%, 1%, 5%. Vocês estão crescendo. Como o pastor falou, se comportem agora como se já fosse sábado, dia 8. A marcha. Sabe o que quer dizer isso? Não é só pular e dançar, não. É unção, é celebração a Deus. Eita! Meu Deus! Provérbios 3,
Versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar a tua vereda. Você vai sair de um terreno pedregoso e vai andar no lugar aplanado, no lugar reto. Você vai mais rápido. Nós estamos no tempo da velocidade, Josa, aquela Josa. Nós precisamos ter velocidade. Não, Fefo, é porque eu tenho o meu tempo, eu ando, mas eu não paro. Muito bem, está muito bem. Mas se você botar mais uma aceleradazinha, vai ficar melhor. Eu falava ontem lá na pedra, quem se arrasta... Foi nada, gente. Quem se arrasta nunca vai entender quem anda. Quem anda não vai entender quem corre. Quem corre não vai entender quem voa, que são processos. Existem pessoas que estão se arrastando e fica falando de quem está voando. Faça alguma coisa por você. Se submeta primeiro à palavra. Se submeta à palavra. Não, calma, calma. Mas é isso mesmo. Se submeta primeiro à palavra. Quer correr? Se submeta à palavra. Quer andar mais rápido? Quer acelerar? Se submeta à palavra. Queridos, quando a gente se submete à palavra, a gente se submete a toda a liderança que aparecer na nossa vida. Eu estou com a matéria que a gente fala o tempo todo sobre isso. E eu tenho certeza que esses alunos, quando terminarem esse ano, eles vão terminar diferentes. Quem pensava, quem tinha aquela ideia do eu acho, vai anular. Que eu estou quebrando todos os altares. Eu não, Deus, o Espírito de Deus. Como é bom encontrar os rostos. Como é bom saber que pessoas estão avançando, voando, prosseguindo. Aleluia. Vamos lá. Meu Deus. Mateus 25, 21. Abre comigo lá. O meu plano era o seguinte. Eu disse ao pastor, não coloque esse negócio aqui não, porque eu vou suar. Suar já é normal. Mas aí está protegido. Mas o meu plano era fazer diferente. Na minha volta para casa, era abrir a Bíblia, ler, irmãos. É porque não. Se brincar, daqui a pouco eu desço por aqui, subo por aqui, volta por aqui, desço por aqui. Mas eu tenho. Calma, irmão, calma. Vamos fazer a coisa certa, direitinho. Mateus 25, 21 diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Quem é servo bom e fiel aqui? Eita, que a metade da igreja é uma igreja composta de servos bons e fiéis. E se você ainda não fez o rema, convido você para vir fazer o rema, para você entender a segunda parte. Fostes fiel no pouco. Sabe o que é o pouco? É porque eu estou trazendo tudo para o contexto de igreja. Mas a gente vai dar uma expandida. Foste fiel no pouco. Quando eu comecei na igreja, Verbo da Vida,
Estávamos conversando sobre isso, eu e Fernando, eu e pastor Fernando, ontem, desculpa, pastor. A gente era faxineiro. A gente era responsável por faxinar a igreja, para que quando você chegasse, a igreja estivesse limpa, sem poeira, com cheiro bom. A gente limpava tanto o chão, que a gente se empolgou uma vez e passou cera. E teve gente que quebrou 2 cadeiras. E não era tão como eu estou hoje. Eu tinha 20 quilos a menos. Porque quando sentava a cadeira não aguentava, não era, Eliette? E as pernas abriam. E eu fui ao chão 2 vezes. E como nós fomos tratados naquilo. Sabe por quê? Porque a gente fazia de coração. A gente era fiel no pouco. O que é que tem para ser feito? Faxina. Eu faço. E eu lembro que a gente era um grupo grande. Eu não lembro mais muita gente quem era. E a gente fazia festa. Lembro que quando a gente terminava a faxina, a gente ia para a Gaúcha, tomar Coca-Cola e comer o que, Fernando? Arrumadinho. Pastor Lucas estava. Faz defe dele. Arrumadinho com Coca-Cola. Aí fechava a festa. Deixa eu dizer uma coisa. O café, sem açúcar, sem adoçante, o expresso, quando você coloca na boca, ele é amargo, né? Mas quando ele desce, ele vai ficando com um sabor diferente. Quando a gente está sendo tratado, o primeiro sinal da boca é amargura. Mas quando a gente se permite ser tratado, no dia a dia, o sabor vai mudando. E era um prazer para a gente se reunir, para faxinar. Era um prazer a gente vir lá para a igreja, lá para o outro templo, arrumar tudo aquilo. A gente se dividia e cada um fazia uma coisa. Isso é igreja. Porque a gente entendia que a gente precisa dar o nosso melhor. E a gente conversava ontem, eu e o pastor e o pessoal, que tem um camarada que se chamava Jânio César, que ele não deixava a gente tocar em nada disso aqui. Sabe o que era que ele fazia na igreja? Ele batia violão. E eu lembro que quando ele terminava a parte dele, a gente limpando as cadeiras, e ele começava a pregar para as cadeiras e para a gente. E ele dizia: eu vou para muitas nações, muitas pessoas vão ser salvas, o cego vai enxergar, o aleijado vai andar. Eu não sei se você já ouviu falar em Jânio César, mas tudo isso está acontecendo na vida dele e mais. Mas havia uma fidelidade naquilo que ele fazia. Era o pouco que ele tinha nas mãos, que ele transformava em muito. E Deus o colocou sobre o muito. Deus o colocou. Queridos, o que sai da nossa boca tem poder. Eu não sei o que é que você tem declarado sobre a vida do seu irmão. Isso foi lá que eu falei ou foi aqui na aula? Foi lá? Eu estou assim agora. Eu já não sei o que eu falei, aonde foi que eu falei. Eu agora estou dizendo na aula: ó, gente, se eu já falei isso, me perdoe, mas eu vou falar de novo, porque eu já não sei se eu tinha falado. Eu estou saindo assim, ó, de escola. Glória a Deus.
Há poder naquilo que a gente fala. Ei, declare sobre a sua casa, sobre a sua vida, o que a palavra fala ao seu respeito. Josa, que é Josi, falava isso quinta-feira. Laís falou isso hoje. Acho que falou também. Não, foi na outra quinta que Josa falou, e Laís falou nessa quinta também. Eu vou falar agora também. Então não vou ficar de fora dessa turma. Fale o que a palavra fala. Deus deseja ouvir do seu coração, da sua boca, fé. Olhe, incredulidade é inimiga da fé. A incredulidade não mora aqui, ela mora lá fora. A influência dela é lá fora. Então não traga para dentro daqui, porque aqui é o lugar de fé, aqui é o lugar de viver fé, aqui é o lugar de se alimentar de fé, aqui é o lugar de se explodir em fé. Aleluia. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Tanto trabalho que eu tive. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Daqui a pouco eu volto. Quando o Senhor falou comigo em 2014, a primeira pessoa que eu queria compartilhar era Ele. E eu conversei com o Senhor. Senhor, eu posso compartilhar com o meu pastor sobre isso? Ele disse não. Agora não. E você não tem ideia do que eu ficar em silêncio para falar na hora certa. Procurei, eu esqueci de procurar a foto. Eu tenho uma foto. E quando foi em junho de 2014, eu declarando milagres na minha vida durante todo o primeiro semestre. Vocês mais jovens vão rir, mas havia uma rede social chamada Orkut. Não ria não, Laís. Você não pode. E era lá. Dora é desse tempo. É o nosso tempo, né, Dora? E quando foi em junho de 2014, eu estava orando, e o Senhor me falou sobre restituição. E eu disse, Senhor, eu quero de volta tudo aquilo que o diabo mandou, como sarabuchou, como é que chama? Dançou no terreiro, saracuteou na minha vida. Eu quero casar. Porque até então eu dizia a todo mundo, eu não quero mais casar, vou embora para o Japão ajudar a Jussier. Junta aí, Jussandra. E comecei a render graças. Quando foi em agosto, e todos os cultos da igreja, um atrás do outro, quando não era o louvor, era o pregador trazendo a resposta da qual Deus falara comigo. E eu dizia, meu Deus. Quando foi em agosto, eu estava pregando no culto do Espírito, domingo de manhã, e a bênção chegou. Irmãos, ela disse que olhou para mim
atrás dela. E disse: irmã, ela estava com a irmã dela, Ana Paula. E ela disse: Ana Paula, é um homem daquele que eu quero. Agora eu vou contar a minha versão. Ela olhou para mim ministrando. Ela disse: que homem lindo. Se encaixa naquilo que eu quero para mim. Eu quero aquele. Arrumaram os pauzinhos, porque crente adora isso. Deram um jeito de uma pizza à noite. Eu levei os jovens para uma pizzaria e ela estava lá. 5 palavrinhas. 5 palavrinhas só. Laís já ia cantar essa música também, né? 5 palavrinhas. E eu disse: essa mulher tem um negócio diferente. Passa. Quando foi em outubro, eu estava na casa dela. Fui levado de surpresa para a casa dela, para a conferência de homens. Não sabia onde eu ia ficar. Quando eu dei fé, eu estava na casa dela. E eu disse: meu Deus. E a gente teve uma conversa. E eu lembro que quando eu entrei no carro voltando, eu disse: rapaz, tem borogodói. Nesse mesmo mês, o Senhor falava comigo: vai ser confirmado tudo aquilo que eu falei com você lá em janeiro. Está vindo um homem de Deus aí pregar na sua igreja, nem tinha dado aviso ainda, e ele vai confirmar aquilo que eu falei com você. E eu lembro que o pastor Humberto estava aqui pregando. Deu domingo de manhã. Lembro muito de gracinha. Domingo de manhã, eu dei um jeito de sentar na primeira fila, no lugar do louvor. Alguém do louvor foi sentar lá para trás. Eu não queria nem saber. Eu disse: Deus vai me ver na frente. E eu lembro que o pastor Humberto pregou e nada. E eu disse: meu Deus, eu acho que eu tenho que ir lá conversar com ele. Fui lá conversar com ele e nada. Isso é, de noite. Quando foi de noite, sentei de novo no lugar do louvor. Aí alguém do louvor disse: ei, Fefo, tu já sentou aí de manhã? Eu disse: meu Deus, como é que Deus vai me ver lá na 4ª, 5ª fila? Ei, Deus te vê na última. Deus já falou comigo sentado na última fila. Mas eu não estou estimulando a você sentar na última fila, não. Porque se você estivesse na aula do Rema, como era que eu fazia? Para frente. Ainda tem vaga. E eu lembro que aquele homem começou a pregar. E ele parou a ministração e disse assim: Fefo. Me chamou por Fefo, gente. Às vezes você acha que Deus não sabe nem seu nome. Deus sabe até seu apelido. E ele disse: Fefo, você já fez escola de ministros? Não, você vai fazer escola de ministros? Eu imagino na cabeça do pastor como ficou nessa hora. Aí eu disse: vou. Aí ele disse: eu vou pagar a sua escola de ministros. Eu já tinha a escola paga, só faltava o lugar. E eu comecei a procurar um lugar onde eu ia fazer a escola de ministros. Tudo dando errado. Aí eu disse: eu vou para Campina Grande, porque lá eu conheço. Nesse meio tempo, o namoro ficou sério. Sabe onde ela morava? Campina Grande. E eu lembro como hoje, eu me despedindo de todo mundo na minha rua, o povo entrando para pegar sofá, armário, mesa.
que o Dinho parou o baú lá da Iago, Brigada Iago, mas Mateus, José e alguém mais que eu não lembro, e Henrique, era colocando fogão, geladeira, o que restou? Porque o resto eu dei tudo. E a mudança das meninas. Suelena. Fomos embora. E aí a minha vida virou. Eu sabia que agora eu tinha uma responsabilidade maior. Não era só o cuidado comigo, era o cuidado com eles. Porque eu estava levando o nome deles. E quando todo mundo perguntava, eu dizia, eu sou da igreja de Arco Verde. Hoje eu sou um ministro de Campina Grande. Mas sou apresentado como ministro de Campina Grande. Mas quando eu chego lá, eu digo, eu estou vindo de Arco Verde. Fui levantado em Arco Verde. E hoje eu faço parte dos ministros de Campina Grande. Tem 10 anos que eu não vou na minha terrinha. Para ministrar, para ensinar. Mas eu sou de lá. Ei, as suas raízes, elas precisam ser consideradas sempre. Às vezes a gente está no lugar, eu estou em Recife, eu estou no Rio, eu estou em Orlando, eu estou não sei aonde, e você esquece de onde veio. Você esquece que come rapadura. Não, eu só como lagosta. Que conversa! Eu comi, hoje foi piaba. Eu estava desejando comer piaba. Estava falando lá na escola de Paulo Afonso a semana passada. Não, eu estou com tanta vontade de comer piaba. Quando eu chego no restaurante hoje, piaba. Eu disse, meu Deus, eu vou almoçar piaba. E vatapá. Piaba com vatapá. E verdura, pastor Lucas. Está entendendo? Ei, querido, seja original. Deus gosta dos originais. Às vezes a gente vê um ministro e a gente quer imitá-lo. A gente diz, eita, como ele prega bem, e como ele tem um jeito diferente, como ele faz a coisa diferente, e a gente quer imitar. Nada contra, você quer pegar algumas coisas daquelas pessoas, vai ser igual. Não, a gente é diferente. Nós fomos chamados para alcançar um povo diferente. Ei, Ramanai, oh, cheio. Oh, aleluia. Deixa eu ler mais um versículo para você dizer que eu não li. Romanos 13:7 diz assim: a quem honra, honra. Gostou do versículo? Nós temos que honrar as pessoas que fazem por nós. Nós temos que honrar a Jesus, que deu a sua vida por nós, que se submeteu até morte de cruz, para que nós hoje estivéssemos vivendo a redenção. Nós temos que honrar a nossa liderança, trazendo para a igreja de Arco Verde. Você sabe quanto tempo esse povo passa orando por você? Vou botar para segurar as pedras. Ei, é orando, é tempo. Eu já estive no pastoreio, eu sei o que é isso. Ame, não só de palavras, mas ame com atitudes. Ame com atitudes. Deixa eu ver isso. Posso não? Não posso falar isso. O irmão João Bivi, ele fala que a unção que você respeita é a unção que te alcança. É a unção que te alcança. Se você honra a vida do pastor Lucas, é a unção
que está sobre a vida dele vai te alcançar. Se você, meu Deus, para que eu fui falar isso? Eu vou saber o nome de todo mundo. Mas se você honra a vida do pastor Jackson, é a unção que vai te alcançar. Se você honra a vida do pastor Fernando, é a unção que vai te alcançar. Se você honra a vida do pastor Eudinho, é a unção que você vai alcançar. Me perdoe o resto não, me perdoe os outros que eu não estou lembrado agora. Pastor John, me lembre, por favor. Sim, Joabe, se você honra a vida do pastor Joabe, é a unção que vai te alcançar. Se você honra a vida do pastor Joelison, desculpa, pastor, o Ellison, é a unção que você, ei, queridos, quer viver bem, viva uma vida de honra. Quer viver bem, viva uma vida de fidelidade a Deus, a sua palavra. Quer viver bem, tira o pé da frente para que ninguém caia, mas esteja com a mão sempre pronta para levantar, para erguer, para andar junto. Ei, Milena, bom te ver. Viva bem. Oh, aleluia. Deixa eu ler mais um versículo. Saudade desses aleluia de Dora. Salmo 100, versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Gratidão, queridos, é o solo onde a fidelidade floresce. Dia 8, vocês vão estar na rua em gratidão ao que Deus tem feito na vida de vocês, ao que Deus tem feito nessa igreja, ao que Deus está fazendo e ao que Deus vai fazer. Ganhe vidas. Pipoque essa cidade. Eu quero muito estar também. Já combinei com minha esposa, eu digo, venha para Arco Verde dia 8. Porque a gente tem que estar junto, festejando, celebrando. Nós sabemos como começou. Não foi simples, Eliette. Foi na casa de Eliette que começou. Foi na casa do pastor Betinho que começou. Onde nós nos reuníamos quando o Rosilon vinha ministrar para a gente. E como nós éramos felizes. Fica em pé, Eliette. Olha para trás. Vê esse povo. Olha os frutos. Olha os frutos. Olha os frutos. Você abriu a porta da sua casa para que a gente se reunisse lá, para que a gente desse os primeiros passos. Lá, como é que chama? Trailer. Deixavam o trailer para ir rezar, orar, buscar a Deus na sua casa. Olha os frutos. Esses são parte dos frutos. Porque tem mais frutos. Tem mais frutos. Tem mais frutos. E outros frutos virão. Tem ideia de quantas pedras vai ter na tua coroa? Eu também quero umas pedrinhas. Manda umas pedrinhas para cá. Tem muita gente. Fidelidade. Obrigado, Eliette. Honra. Você hoje chega na igreja e você não sabe de nada do que passa. Você às vezes vê esses pastores à frente, essas esposas de pastores, e você acha tudo muito bonito, mas você não conhece a trajetória. Você não conhece a minha trajetória. Ei, queridos, eu sempre fui assim, ó. Se me cutucar, eu volto e cutuco também. Aí Deus foi tratando. Aí Deus foi tratando. Aí Deus foi tratando. Hoje, quando me cutuca, eu olho para trás e corro de perto. Que eu não sou obrigado a devolver cutucada. E assim a vida.
É como Laís ensinou, é o fruto do Espírito, e nós precisamos andar nesse fruto do Espírito. Eu quando ensino essa matéria, eu digo assim, a gente tem um canteiro dentro de nós, alegria, domínio próprio, mansidão, e tatatá, e tatatá, e tatatá. É o que? É o que eu estou precisando na hora, é domínio próprio. Então eu tiro o pezinho de domínio próprio, domínio próprio. É o que? Mansidão? 2, se for o caso, 3. Mas não vou devolver na mesma moeda, porque eu não fui chamado para isso. Nós somos filhos do amor. Quem é filho do amor, anda em amor. Quem é filho do amor, anda exercendo, exalando amor. Eita, meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Entenda uma coisa, a fidelidade, ela sempre vai atrair o favor de Deus. Se é no seu trabalho, seja fiel no seu trabalho. Mas você não sabe como é meu patrão, não sei, não estou interessado em saber. Mas você sabe, e você sabe como reagir enquanto cristão. Quando nós somos confrontados, nós vamos lá e vamos para a luta? Não, a nossa luta é joelho no chão, é oração, é intercessão. Essa é a nossa luta. Isso faz parte do amadurecimento. Quem é verdinho vai para outro campo, mas para quem vai amadurecendo, quem ouve essa, ei, você tem ouvido uma palavra poderosa em Deus. Coloque em prática, coloque em prática, coloque em prática. Oh, aleluia. Mas porque eu sou assim, sempre fui assim, essa Laís não cantaria. Ei, você não nasceu Gabriela, você nasceu de novo um Felipe, você nasceu de novo uma Dora, você nasceu de novo uma Anice, você nasceu de novo um Douglas, uma Lau. Você não é Gabriela, uma Ju, um Nó. Você é um homem e uma mulher de Deus, e precisa andar como tal. Mas é porque eu sempre fiz isso, sempre, até que, meu Deus, Provérbios 28:20 diz que o homem fiel será acumulado de vitórias. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu posso olhar para você, as pessoas podem olhar para mim e dizer, em Fefo eu posso confiar. Eu vou dizer, vou compartilhar algo com Fefo. Eu posso confiar porque eu sei que ele é fiel. Ele não vai me decepcionar. Em Fefo posso compartilhar esse trabalho. Eu desejo que ele faça isso. Eu vou compartilhar com ele. Pela fidelidade dele, ele vai fazer tudo perfeito. Ei, queridos, eu digo para os alunos, vá além da curva. Se alguém te der algo para fazer, faça além. Tem uma frase que o pastor Johnny dizia há 10 anos atrás, eu repeti na aula, ontem, sexta-feira. E eu estava dizendo, ele dizia assim, se o seu coração está comigo, o meu coração está contigo, me surpreenda. 10 anos atrás. Não sei se o pastor fala isso hoje. Talvez hoje é mais violento. Pegar você pelo pé, pela orelha. Mas nós precisamos que o nosso pastor tenha o nosso coração, para que ele possa entender sobre a nossa fidelidade, sobre a nossa devoção em servir ao Senhor. O seu patrão, ele precisa entender que você é fiel. Nessa aula, eu falo sobre... Não, o Espírito Santo não deixou. Fica para a aula. Quer ouvir? Vem assistir a aula. Ei, queridos, meu Deus, o irmão Reagan,
diz que Deus não se impressiona com os dons, mas com a fidelidade. O pastor Bandi, ele fala que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Pode demorar, mas o favor sempre te acha. Sempre, o favor sempre vai te achar. Então nós precisamos andar da forma correta, visando o melhor para Deus, melhor para o reino. Amém! Oh, aleluia! Aleluia! Talvez tudo o que eu falei essa noite não sacudiu você em nada. Você está feito uma roupa que foi estendida no varal com neve e está dura feito a neve. E eu quero dizer para você que eu estou lançando fogo nessa roupa essa noite. Você vai ficar molinho, 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 para obedecer, para fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Deus tem dado comandos, trazido comandos para você, e você precisa obedecer, você precisa se submeter à sua liderança, você precisa se ajustar, se ajuste, se ajeite, avie, queridos. Sua mãe falava isso? Ou fala? A minha falava, avie, Fernando. Ela estava dizendo, se apresse, se apresse. Há tempo. Há tempo. Posso fazer o apelo? Terminou meu tempo agora. Agora é o apelo, né? Como eu falei para vocês, há 32 anos atrás, 31 anos atrás, uma vez alguém chegou para mim e disse, você é um zero à esquerda. Você é um nada na sociedade. E eu fiquei calado, olhando para aquela pessoa e entendendo que de fato eu era um nada. Ela disse, você não vale nada. E eu entendi. Eu não era crente. Anos depois, o evangelho foi apresentado a mim. E eu não quis. Porque eu era um nada. E eu disse, vamos dar um tempo. Mas anos se passaram. Eu tive a oportunidade de estar vivo. E esse mesmo evangelho foi apresentado a mim. E eu disse, Deus, eu quero. Eu estava em casa. E eu ia para as festas. E de manhã ia assistir um culto pela igreja, pela televisão. E eu me derramava. Mas de noite eu não queria ir para a igreja. Eu queria voltar para a festa. E teve um dia que eu tive coragem de ir. E nesse dia que eu fui, não era nem um maluco feito eu que estava pregando. Era uma pessoa mais normal. Mas eu fui muito certo do que eu queria. E eu não sei você. Eu sou muito determinado naquilo que eu quero. E quando eu quero e acabou. Quando eu sei que Deus está me dirigindo para aquilo, olha, não quero nem saber. Eu vou. Queria estar aí embaixo, agora bota nas mãos, profetizando. Mas Deus disse que era para eu ficar aqui em cima. A minha vontade era pular daqui. E naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus. E foi diferente. A segunda parte vocês já sabem. Quando eu voltei para minha Arco Verde, quando eu voltei para cá, eu já era outro. Mas as pessoas não eram obrigadas a entender que eu era outro. E eu não precisava convencer a ninguém. Eu só precisava viver o evangelho.
E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Ao ponto de eu chegar e dizer: Senhor, eu vou viver para ti. Eu não vou, fecho os meus olhos naturais. E só estarão abertos os espirituais. Para eu enxergar aquilo que você quer para mim. E não aquilo que o povo fala. Se você está hoje nessa condição de precisando de uma vida nova, se você está olhando para você, para dentro de você, e você está dizendo: rapaz, a farra até é boa, mas a encostada no travesseiro é complicada. Rapaz, estava tão bom na igreja, e eu fui, me afastei, e agora para voltar é difícil. Eu entendo você também, mas essa é a noite, é a sua noite, é a sua oportunidade. Eu sempre digo que a gente precisa assim, ó, pegar as coisas assim, ó. Ei, é hoje. A carne não quer, o corpo treme, o espírito diz vai, a carne diz fica. E eu quero dar um abraço em você, seja na sua salvação, seja na sua reconciliação. Eu convido você a levantar a sua mão, a vir à frente, para que eu possa dar um abraço em você essa noite. Tem alguém aqui nessa condição? Aleluia. Pode vir, querida. Tem mais alguém? Já a primeira já veio. A primeira já está aqui. Tem mais alguém? Mais alguém que quer mudar de vida, que diz assim: estou cansado. Rapaz, eu tento, eu nado e morro na praia. Tem mais alguém? Venha, venha, venha. Oh, seja bem-vinda, querida. Eu quero mais outra pessoa. Eu quero mais outra pessoa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão. Está gelado. Vamos esquentar. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo e dizer: rapaz, eu vou parar de viver do meu jeito, para mim mesmo, e eu quero coisas diferentes acontecendo na minha vida. Estou cansado de quebrar a cara. Tem mais alguém? Tem mais alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer retornar e dizer: rapaz, eu tenho que reconciliar, eu quero restituição na minha vida. Tem mais alguém? Vem logo, vem logo, vem logo, levanta, cria coragem e vem-se embora. Pastor, me dê só mais um minuto, porque eu tenho a impressão que tem sim. Na verdade não é só uma pessoa. Eita, venha-se embora. Venha-se embora. Aonde é que você está? Aonde é que você está? Chore a banasa. Aonde é que você está? Venha-se embora. Vem. Essa é uma decisão que vai mudar a sua vida. Como é teu nome? Meu Deus. Essa é a decisão que Gabriel, Stephanie e Tainara tomaram. Olhem para eles. A vida deles está sendo transformada a partir de hoje. Hoje.
Hoje você tem a oportunidade de ir juntos. Eles vão para onde? Tem mais alguém? Não? Não? Tá bom. Vão acompanhar os conselheiros. Tá bom? Hã? Sim, pastor. Desculpa, fica aqui, meu irmão. Ô, pastor falando. Fica aqui. Glória a Deus. Você está feliz, igreja? Aleluia. Aleluia. Vamos fazer uma confissão juntos? Diga assim comigo: Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Diga: eu abro o meu coração para que o Senhor venha fazer morada. Pois a partir de hoje, como filho e filha que eu sou, eu prometo te obedecer. Diga: me perdoa tudo que fiz que te desagradou, Pai. Pois eu sou muito grato pelo meu nome escrito no livro da vida. Diga: eu sou grato pelo meu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Igreja, estende tua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, muito obrigado, Senhor. Que maravilha, fecha nos céus. Nós nos alegramos e somos gratos porque tivemos o privilégio de estarmos juntos nesse dia tão importante para essas pessoas, Pai. Graças te dou por isso. Eu oro para que o Senhor dê forças para que eles avancem e desfrutem, Pai. Elas desfrutem da alegria de ser filho teu de forma fiel, crescendo, avançando e desfrutando da graça do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segue esse casal aí. Glória, 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 glória. Eita glória. Deixa eu... Não precisa não, é o dirigente. Boa noite, gente. Mais uma vez.